decisões. Tá? O próprio Código Civil, tá, na sua lei, lá na 10.406, lá uma lei lá de 2002, ele próprio diz que todas as empresas são obrigadas a manter a sua contabilidade. Ou seja, não é tipo assim, é um hobby a empresa ter a contabilidade. Tá? O próprio Código Civil diz, tá, na sua lei, que toda empresa ela tem que ter contabilidade. Tá? Então, a gente vai, durante os nossos encontros aí, nós vamos estudar isso, como é que isso funciona. Tá? Então, na nossa aula passada, a gente já falou um pouco aí da importância da contabilidade, tá? Do objetivo da contabilidade, como é que isso funciona. Então, pessoal, nós temos que ver realmente que essas informações geradas, tá, pela contabilidade, ou seja, a evolução do patrimônio de uma empresa através, tá, da sua evolução financeira, comercial, ela vai produzir esses relatórios, tá? Ou seja, esses relatórios eles vão produzir dados tanto para os usuários internos como para o usuário externo. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, quem seriam esses usuários internos e externos? Tá? Os usuários internos, pessoal, tá? A gente tem que pensar que são o quê? São os gestores da empresa. Tá? Esses são os usuários externos, os gestores da empresa, os colaboradores. Tá? Então, eles precisam de informação. Principalmente o colaborador ele precisa saber se realmente o salário dele vai ser pago no final do mês, com o usuário interno. Os gestores, se realmente a empresa está dando resultado, se realmente ela está conseguindo atingir seus objetivos. Então, esses são os usuários internos. Aí a gente tem que pensar, beleza, então nós já sabemos que a contabilidade ela vai fornecer essas informações, tá? Esses relatórios, tá? Então, é uma ciência que tem a obrigação de controlar a evolução do patrimônio, sem dúvida. Isso é uma certeza, tá? E através da contabilidade, meus queridos, é possível calcular e registrar todas as operações comerciais e financeiras realizadas em um determinado período, tá? E essas operações, meus queridos, tá? Essas operações, claro, elas vão gerar relatórios. Por isso que a contabilidade existe. Tá? Que ela vai registrar fatos. Ela vai gerar relatórios. E como já falei ainda há pouco para vocês, esses relatórios, tá, vão atender a necessidade do usuário interno. Aí eu tenho que pensar que também vai atender o meu usuário externo. Né? Aí eu tenho que pensar, quem é o meu usuário externo? Então, como é que vocês poderiam ver? Lucas, boa tarde, Lucas. Quem você pensaria que seriam os usuários externos que precisam dessas informações da empresa? Cita aí um exemplo aí no teu pensamento para a gente diálogo em cima aí. Quem seria, Lucas, um usuário externo que possa se interessar pela contabilidade da empresa? Se você não quiser falar, você pode escrever aí também que a gente, ou uma de vocês também pode dizer, professor, o usuário externo é tal. A gente já, uma de vocês, se quiser, essa nossa aula tem que ser participativa, pessoal, porque senão vocês não conseguem absorver. Então, eu quero que isso, exatamente, a Lara disse o investidor, exatamente, o Lucas, os fornecedores, com certeza, pessoal, tá? Então, esse pessoal aí, eles têm interesse, né, na contabilidade da empresa. Esse pessoal aí, como a Lara diz, o investidor, claro, se eu estou investindo naquela organização, se eu estou colocando capital nela, se eu estou comprando ações, tá? Eu preciso saber como é que está a condução dos negócios da empresa, tá? Eu preciso, como o Lucas fala, os fornecedores, claro, ele está fornecendo mercadoria. Então, ele tem que ter uma garantia que ele vai receber, né? Essa venda que ele fez. Ele tem que ter uma garantia que ele vai ser aval, tá? Exatamente, ele tem que estar respaldado, tá, pessoal? Que essas vendas que ele realizou, né, que realmente ele precisa ter garantido. Então, geralmente, a contabilidade ela é vista como um certo dissabor,
tá? Para pequenos empresários. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes o empresário se sente controlado com o tempo e acha que a contabilidade é uma chatice, que só serve para pagar imposto, que só serve para guardar documentos, só serve para realmente para ter documentação de tudo que comprou, tudo que vendeu, ou seja, mas não é essa a realidade, pessoal. A gente acabou de ver agora, acabou de perceber, né, que a contabilidade ela gera informações, tá? Ela gera informações que realmente elas são suficientes, elas são necessárias. O usuário interno, tá? Ou seja, que é vocês, os colaboradores, quando vocês trabalham numa empresa, quando vocês estagiam numa organização, tá? Então ela precisa disso, tá? Então ela precisa desses relatórios e eles precisam estar em dias, tá? Então a gente tem que realmente, quando começar a pensar, não ter essa visão do empresário, tá? Que diz que a contabilidade, ela é uma chatice, ela é só para arquivar os documentos, é para melhor controlar o empresário, né? Exatamente, quer dizer, então nós temos que pensar que a contabilidade não é só isso, tá? Como nós já vimos na aula passada, ela tem essa função de gerar informação, tá? Inclusive eu estou postando um vídeo agora para vocês, nessa semana agora que nós vamos começar, sobre a importância da contabilidade. Eu fiz um resumo de tudo isso que nós estamos falando na aula da semana e estou postando para vocês, tá? Que é para vocês terem esse. Eu peço que vocês assistam o vídeo, tá? E indiquem para o pessoal que não está podendo acessar, que não está podendo assistir a aula, para eles acessarem e assistir o vídeo lá, que é um resumo do que a gente viu durante a semana, além das aulas gravadas que eu vou postar também para vocês, alguns trechos da nossa aula gravada, tá, pessoal? Então, a contabilidade, ela visa isso, tá? Ela tem essa função, ou seja, e ela presta esse esclarecimento quando surgir dúvida. Aí vocês devem estar se perguntando, mas que esclarecimento, professor? Tá? Como é que a contabilidade pode prestar esses esclarecimentos? Como é que ela pode realmente dirimir dúvidas? Aí nós temos que pensar, se ela vai gerar relatórios, tá? Nós temos que pensar, pessoal, que a contabilidade é como se fosse um médico para a empresa, tá? E esse médico ele vai dar um diagnóstico da situação financeira, patrimonial e econômica daquela instituição. Ele vai dizer se a empresa vai bem, se a empresa vai mal, se ela está gerando bons resultados, se os recursos dela estão sendo aplicados de maneira satisfatória. Então, ela vai agir como um médico, ela vai dar esse diagnóstico, tá? Se realmente a empresa está sendo conduzida de acordo com a sua finalidade no mercado, tá? De acordo com o seu produto que é comercializado. Então, vocês, futuros gestores, vocês vão precisar dessa informação, tá? Vocês vão precisar realmente verificar como é que funciona essa contabilidade, tá? Realmente como é que ela é conduzida. Aí vocês têm que pensar nessas operações comerciais, financeiras, como é que realmente isso funciona, como é que esse sistema em qual a lei 10.406 lá do Código Civil foi instituída. Então nós temos que pensar em tudo isso. Exatamente aí a gente tem que pensar o seguinte, a contabilidade ela é uma ciência que ela registra fatos, tá? Que ela registra, lá vamos lá novamente nós participarmos. Que fatos ela vai registrar? Tá? Coloque aí para a gente discutir em cima. Da mesma forma que a gente fez. Ou pode se manifestar no viva voz, ou pode escrever. Que fatos, no ponto de vista de vocês, a contabilidade registra? Vamos lá, pessoal. Quero ver a participação de vocês. Eu quero ver a interação de vocês. Que assim vocês aprendem. Tá? Vocês interagindo comigo, a gente discute. Quando isso aí for cobrado numa prova, o professor fala, eu escrevi aquele fato. O Lucas escreveu com o investidor. Que o fornecedor é usuário externo. O professor está perguntando aqui para a gente dar exemplo de usuário externo. E você consegue lembrar na hora da prova. Você consegue assimilar. Tá? Quando você participa, você não esquece. Então, por isso que eu peço a interação de vocês.
Então, bora pensar. Que tipo de fato a contabilidade registra? Pode anotar aí, então falar, se você quiser se manifestar. Fique à vontade. É como se nós estivéssemos na sala de aula. Tá? A única diferença é que nós estamos numa videoaula, mas é como nós estivéssemos numa sala. Tá? E o direcional, a pergunta, Daniele, como é que você pensa a respeito? Lara, Gabriele, Lucas. Então, olha só, Lara falou receita, exatamente, claro. Né? Como é que eu vou ter um controle se eu não consigo fazer o registro de tudo que eu vendi, de todo o meu faturamento? Tá correto, Lara. Vamos lá, pessoal. Tem mais coisas aí. Tem mais coisas, né? Já pode até cair uma questão dessa na prova, né? Exatamente, pessoal. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que a gente discute é material do nosso primeiro NPC. E eu não cobro nada de diferente. O professor, você já está falando de prova? Já, gente. Isso aqui é trabalho de NPC, é trabalho já de eu cobrar uma atividade de vocês. Tá? Essa nossa discussão, esse nosso debate, como a Lara fala aí, né? Realmente, a receita. A receita, eu preciso dessa informação. Eu preciso de relatórios que me digam quanto eu vendi no mês, quanto foi a minha apuração, se realmente eu tive lucro, se eu tive prejuízo, se realmente aquele valor comercializado estava de acordo com o que eu planejei. Né? Que nós temos que pensar no planejamento. Né? Quando eu penso em contabilidade, eu tenho que pensar em planejamento. Né? E eu tenho que monitorar esse meu planejamento, verificar se ele está sendo aplicado de acordo com o que foi pensado. Né? Se ele está sendo realizado de acordo com o que eu planejei. Tá, mas será que é só a receita que a contabilidade vai registrar? Né? Será que ela só vive de receitas? E aí, pessoal? Vamos lá, eu quero que vocês realmente comecem a pensar, participem. Se realmente eu tenho receita, o que é que eu vou ter também? Se eu tenho receitas, vamos lá, pode escrever aí ou pode falar, o que é que eu vou ter também, além de receitas? Pense aí, escrevam. Tá? Será que toda empresa só tem receitas? Seria uma maravilha, né? Se a gente vendesse, dinheiro entrando, né? E aí? Não sai esse dinheiro para alguma coisa? O que é que acontece? Será que acontece? Será, Lara? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Tá? O que eu vou aplicá-lo? Daqui a pouco a gente vai falar em doar. Demonstração da origem e aplicação de recursos. Aplicação, certo. Né? Vou aplicar. E aí? E os teus colaboradores? Hein? E os salários dele? E aí? Acontece. O que é o salário para uma empresa? Uma conta de luz, uma internet, um aluguel. O que é isso para a empresa? O que é que vocês pensam a respeito? O que seria isso para a empresa? Hein, pessoal? Seria. Seria, Zara? Pode falar aí. Seria para a empresa? Um aluguel, uma conta de energia, uma conta de telefone, uma conta de água. Seria despesa. Exatamente. Uma despesa. Né? A saída de dinheiro, exatamente. Perfeito, Antônio. Quer dizer, tudo isso, os gastos em geral, tá aí, o Antônio acabou de escrever aí para a gente. Exatamente. Tudo isso que eu falei agora, né? Pagamento de energia, pagamento de internet, pagamento de telefone, salários, impostos, tudo isso são gastos no geral. Então, a contabilidade ela vai fazer este registro. Tá? Ela tem que ter esse acompanhamento, ela tem que ter esse controle. Então, ela precisa disso. Tá? Ela precisa disso, que na hora que eu controlo, na hora que eu preciso realmente colocar isso aí na entrada e saída, no meu livro caixa, tá? No meu movimento, então eu preciso manter esse controle. Tá? Eu preciso manter esse controle. Então, quando vocês falam em aplicações, claro, eu vou ter que aplicar meu dinheiro, se está sobrando, a partir do momento que eu paguei, né? A partir do momento que eu paguei, tá?
A partir do momento que realmente eu fiz o dispêndio, esse sacrifício financeiro, tá, pessoal? Então, isto é despesa, isto é saída de dinheiro. Então, a contabilidade, ela vai fazer este registro. Isso é um fato, tá? Ela vai fazer isso. Aí eu tenho que pensar, que documentos, né, a contabilidade registra? Eu tenho que pensar nisso, né? Que documento, né? Os relatórios são gerados, ou seja, aí eu vou pensar, pessoal, em escrituração, né? Eu vou pensar que eu tenho que ter uma escrituração regular. Aí eu tenho que pensar, professor, mas o que é escrituração? Né? O nome já diz escrever, escriturar, ou seja, tudo que acontece na empresa eu tenho que escrever, eu tenho que passar por um livro fiscal, né? Ou seja, na contabilidade nós chamamos de livro diário, o livro razão, ou seja, tudo o que acontece no dia a dia da empresa, eu faço o registro, tá? Eu faço isso. Eu registro este fato.